Capítulo 28º, em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração, olha isso daí que bonito, ó, entoava hinos de alegria interior, o coração. Receber a ventura do trabalho afinal, e o espírito de serviço, que é o que eu me referi, fornece tônicos de misterioso vigor. Então, isso é uma coisa que nós precisamos. Nós que estamos assim engatinhando nesta encarnação, na outra, acho que a gente jogava pedra na cruz ainda, nessa encarnação nós estamos engatinhando, mas bem ainda, nessas iniciativas do trabalho voluntário. É importante ver isso aqui. E nós vamos ver lá na frente qual pode ser uma das processos-chave para a gente se engajar no espírito de serviço. No sentido de nós nos prepararmos. Porque o espírito de serviço, uma expressão aqui, fornece tônicos, ou seja, fortalece. Aquilo que a gente fala a miúdo lá, né? A miúde fala, eu saio daqui, eu saio revigorado. Está explicado. Está explicado. Realmente você sai, você não está inventando. Você sai dos trabalhos voluntários revigorado. Só de você entrar lá, você já está recebendo. Nós precisamos valorizar mais, não no sentido de nos autopromover, pelo contrário, isso vai de encontro ao que a gente pensa. Mas de valorizar no sentido de buscar fazer ainda com mais senso de desinteresse pessoal. Porque é o que está escrito no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão, eu estou falando meio assim porque eu vi no começo da semana, viu? Não é porque eu sei de cor, não, que eu não sei. Mas eu li no começo da semana, 800 e alguma coisa, 34, alguma coisa por aí, 800 e... Fala qual que é a mais meritória das virtudes. Ele fala, aquela que vem com o maior desinteresse pessoal. Então não tem uma. Tem aquela que você tem desinteresse pessoal. É a característica. A que mais nos leva a esta conceituação seria a abnegação. Ou seja, você negar de si mesmo para trabalhar, que é o que ele vai fazer aqui. Ó. Ele poderia ir para casa dormir, ele fala, não, eu fico aí. Ele vai se voluntariar. Eu continuo aqui. Isso é a abnegação. Isso é uma das bases, que eu ia falar no final, mas já estou adiantando. Abnegação. Porque demonstra, segundo a questão do Livro dos Espíritos, que a pessoa não tem nenhum interesse outro que não seja o bem do próximo, servir a Jesus. E quando isso acontece, nós passamos por, assim, algumas modificações que talvez na Terra elas não são tão sentidas, encarnados, mas desencarnados são. A noção de tempo e de espaço começa a se modificar em nós, principalmente de tempo. Né? No sentido assim de que a gente, quando vê, já se passou 100 anos que nós estamos fazendo aquele trabalho e está tudo bem. 200 anos. Estou aumentando em exponencial para a gente, né? Claro que não aqui, no mundo espiritual, como é o caso da veneranda. Se você perguntar para ela, ela fala, o quê? 1 milhão de horas trabalhados sem esmorecer, sem folga, sem reclamar, nós vamos ver lá na frente. São mais de 100 anos direto trabalhando. Então, o espírito perde isso. No bom sentido. Entendeu? Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado.
depois de alguns minutos de espera. Olha o recado. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritano ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Onde eles estão, hein? Estão baixo, hein? Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Aí, Marcelo, talvez sejam esses. 7 são esses. Inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz. Não pude conter a pergunta e ele falou nos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Lembra? Ele teve que ser carregado numa maca, né? Conheço o episódio da sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral, na Terra ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o avestruz apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a andorinha corta célere as vastas regiões do céu. O doutor Inácio fala nesse aspecto aqui, que eu comentei, que lá virge também a lei da gravidade. Tá? Então não é porque eles estão no umbral, se eu soltar esse lápis, o lápis fica que nem assim, sabe? Se eu soltar, ele cai no chão. Então o espírito desencarnado, naquela dimensão ali adjunta, ele precisa andar. Ele não sai voando. A volitação é de poucos, é para poucos. E mesmo a volitação não dá condição de que, dependendo do espírito, ele vá de uma dimensão a outra. Ele atravessa algumas regiões, dependendo do estado puro do espírito, né? Da condição depurativa desse espírito. Então temos que andar, ser carregados. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muito leitos, murmurou a serva. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Você vê, dando sentido de espaço físico. É lá, naquele galpão. Não são fumacinhas, gasparzinhos que você pode pôr um em cima do outro, um do lado do outro. Né? Eles ocupam espaço. Em seguida levou a besta à fronte, como a ponderar algo sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade, ou seja, do acomodamento. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Né, Oscar? Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados, sobre a guerra lá, né? Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. Exclamei espontaneamente. Assim como espontaneamente ele pegou o balde e foi limpar vômito, ele falou, eu estou à disposição. Ele não pensou, falou, será que não é melhor ir dormir, descansar? Ah não, já trabalhei muito hoje. Não, de chofre, né? Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou, né? Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando.
Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7, na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga nos braços, ou seja, por que ele estava cansado? Força muscular, perispírito, ou seja, eles não olharam para o móvel lá e fizeram, vai. Não foi a força da mente. Provavelmente Jesus faria isso, se fosse o caso. Eles não. Não é? Ainda precisam de braço, assim como nós. Não é? Se eu pedir para pôr essa mesa ali no meio, ninguém vai ficar esperando algum aqui com a mente fazer ela levitar, embora exista esse fenômeno, né, mediúnico da levitação dos objetos. Mas nós não vamos chegar a esse ponto, nem temos essa condição. Então nós vamos ter que se pegar e fazer força. Né? Ele experimentava o júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, olha a lição. Entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bônus hora. Olha aí. Aí ele está manifestando a abnegação. Ele não estava com interesse. Eu vou ficar aqui à noite, que eu vou ganhar mais bônus horas, que eu posso visitar minha família. Ele nem cogitou disso. Nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério do auxílio. Então, aqui, a gente pode também fazer uma rápida extrapolação, no sentido de que nós aqui na Terra temos o nosso trabalho profissional, que nos move, no sentido assim do salário, né? Porque é importante para nós. Mas é só do salário. Quando você ia fazer o seu trabalho, você faz. Quando você faz a sua atividade, que não precisa ser profissional, mas pode ser que tenha algum outro tipo de assim, remuneração no sentido de elogio, de alguma conquista social, né? Sair nos jornais, nos Instagram, e se não tivesse isso, talvez não fizesse. Então, será que a gente também está fazendo esse exercício de nos mover por essas razões? Isso é um treino também. Né? É válido nós fazermos essa reflexão. Se a gente faz isso, ou está na alegria de servir. Que você vai lá porque é gostoso, porque tem um ambiente bom. Eu reencontro amigos lá que eu fiz agora, que eu estou tendo essa oportunidade, ali naquele serviço voluntário, seja ele qual for. E são pessoas também muito da parte delas agradáveis, que pensam também nessa... Então, de forma que é um ambiente muito... Eu saio de lá naquela conversa. Né? Então, o que nos move também? Né? Porque, embora o nosso serviço profissional tenha o salário, mas também pode nos mover o prazer de fazer o que a gente gosta. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil.
Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Rapidamente, ele fala muito de 8 horas, de manhã, noturno. Então você vê que é igual aqui, viu? Às vezes a pessoa fala, lá em nosso lar o tempo conta de hora diferente. Não está muito bem embasado essa afirmação. Tá? A sensação de um espírito ou de outro pode ser essa. Mas lá o horário é o mesmo sol, 12 horas. Né? Nós vamos ver que no final a Narcisa vai falar de 6 anos e meio. Então, 6 anos e meio o ano deve ter 12 meses, como tem aqui. As coisas não mudam muito nas adjacências. Elas podem mudar mais acima ou muito mais abaixo, nesse sentido assim, né? Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes, com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea, olha aí, de novo, de Narcisa, bondade espontânea, que atendia a todos maternalmente. Atraído, tá vendo? É o magnetismo da pessoa. Vocês já perceberam que essas pessoas têm um magnetismo positivo? Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Está vendo? Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Roguei em vão, tá vendo? Não tinha mérito. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio. Mas, qual é o verbo aí? Exigiu, ou seja, sugerir, aconselho. Não. Tá vendo como que é o espírito superior? Eu vou endossar, mas vou exigir. 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recuar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Olha agora essa característica que também, para mim, embasa o espírito do bom servidor. Afinal, o conselho da Narcisa não visava o interesse dela, e sim o meu próprio benefício. Compreensão. E ganhei muito, aceitando-lhe ali o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. 6 anos e meio, né? Trabalhando ali. E creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa,
Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. O espírito que seja encarnado ou desencarnado, que frente a uma colocação dessa, né? Às vezes, a pessoa mais velha dentro do lar, quando o filho busca um conselho ou um diálogo, ela fala, olha, para você atingir isso, você precisa se submeter a isso. Muitos não aceitam. Muitos se rebelam. E fazem, às vezes, disso motivo de um conflito dentro do lar. Outros já assim, não, você está certo. Se foi o pai, a mãe, você está certo, pai, você está certo. Você está certo, vó. Você está certo, padrinho. Enfim, eu vou atender a isso, porque estou notando que a sua fala faz sentido e vai ser para o meu bem, embora agora vai ser árduo. Ganhei muito, sinto-me mais equilibrada e mais humana. Talvez naquela época, ela no início, ela relutou um pouco, no começo, natural. Mas logo ela mudou de faixa, de pensamento. Porque ela andava perturbada, andava aflita. E ela aderiu ao serviço. E em 6 anos e meio você vê aqui, ó. E nós vamos ver daqui a pouco, mais adiante, que ela já adquiriu certas faculdades de especialização de atendimento. E não é para qualquer um. Fala, mas poxa, Robson, em 6 anos e meio não é pouco? Isso é variável de espírito para espírito. Não é? Não é que nem uma faculdade de medicina que 5 anos quem entrou sai médico. Não é? Ganha o diploma, se tirou aquelas notas mínimas. Ali não. Talvez eu, talvez você, talvez algum outro espírito, para alcançar o que ela alcançou em 6 anos e meio, precisaríamos de 15. Está entendendo? Não existe uma regra. Isso é variável. Da maneira com que o espírito... Então, tudo isso, no meu modo de ver, tem a ver com essa abnegação, com esse desprendimento, que nós estamos fazendo esses exercícios, nas nossas reflexões, não só aqui nas reuniões, né, mas podemos fazer também no lar, quando a gente ouve uma notícia, quando a gente vê algo que acontece na nossa rotina do dia a dia e fala, olha, isso daí eu estava aprendendo lá na reunião, do apego, do desapego, embora não seja só isso, mas também isso. Né? Nós, na nossa semana, se você contar quantas horas tem uma semana, ou você pode transformar isso no dia também. É válido. Quantas horas a gente dedica a essas questões mais assim de nos mover por esses desinteresses? Isso é um exercício. Só vai acontecer cada vez mais, né, Gislene, à medida que nós exercitarmos. Senão, isso daqui ajuda muito. É o conhecimento. Mas só ele é a fé sem obras. Se transforma na fé, o conhecimento dá a fé. Mas sem obras, não vira nada. Então é o começo, né? E hoje nós vimos isso, o começo do André Luiz nessas tarefas, tá?